2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Vamos ver a tradução? Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Amém? Então, dando continuidade ao estudo bíblico da carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós contamos o apóstolo Paulo já falando aos irmãos de Tessalônica como que foi a entrada dele nessa cidade do Evangelho. Ele disse, porque vós, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, ou seja, não foi frutífera. Paulo não foi ali em Tessalônica passear, ele foi ali pregar o Evangelho do Senhor e ali uma igreja se edificou, foi edificada através desse ministério do apóstolo Paulo. Ele vai dizer também da tribulação em Filipos, a qual ele passou. Nós conhecemos a história, ele foi pregar ali, está em Atos 16, e havia uma jovem com espírito de adivinhação, e Paulo expulsa aquele espírito. E aquele espírito que estava naquela jovem dava grande lucro ao Senhor. O que aconteceu? Perseguiram Paulo, bateram em Paulo, brutalmente maltrataram ele, açoitaram ele publicamente, depois prenderam ele no cárcere, acusaram ele falsamente. Então, tudo isso ele passou ali. Sendo um cidadão romano, foi julgado, foi preso ali, apanhou. Só que nós conhecemos a história. Da meia-noite ele cantava, ele orava, Paulo e Silas, e Deus mandou um terremoto ali e eles foram libertos para a glória de Deus. Então, nós vemos que isso trouxe para Paulo mais confiança e mais ousadia para ele pregar o Evangelho de Deus. Pois poderíamos pensar, depois de ter passado por isso, talvez ele vai ficar com medo de pregar agora nas outras cidades, mas de sofrer o mesmo agravo, as mesmas cadeias, os mesmos açoites, mas foi o contrário. Mais ainda ele teve ousadia para pregar a palavra de Deus, mais ainda ele teve ousadia para anunciar o Evangelho do Senhor. É isso que nós vemos aqui. Então, todas as lutas e provas que o cristão passa não podem abalar nossa fé, mas tem que fazer com que nós sejamos mais ousados na presença de Deus, mais ousados na pregação do Evangelho. Ele sofreu em Filipos, foi preso, foi açoitado, foi acusado falsamente, mas a palavra de Deus diz que aleluia. Então nós vemos que essas lutas que Paulo passou e a adversidade junto com Silas lhes trouxeram mais coragem, mais ousadia para pregar a santa e poderosa palavra de Deus. Foram agravados em Filipos, mas se tornaram ousados para pregar a palavra de Deus, se tornaram corajosos, confiantes para pregar a palavra de Deus. Terceiro versículo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Vamos ver na outra tradução. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Então as pregações, a exortação do ministério de Paulo não se baseavam no engano, em promessas falsas, em mentiras, em heresias, nem em imundícia, nem em fraudulência, dolo.
mas se baseava no poder de Deus. Ele vai complementando isso, nós vemos em 1 Coríntios 1 que quando ele pregava a palavra da cruz, a pregação da cruz, a mensagem da cruz, que era loucura para aqueles que pereciam, mas para aqueles que criam era a salvação e era o poder de Deus para a salvação. Versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Versículo 4 da outra tradução. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então Paulo pregava para agradar a Deus. Está claro aqui, né? Está mais claro do que hoje em dia. Ele pregava porque ele foi aprovado por Deus, Deus confiou o Evangelho nele, a grande responsabilidade do Evangelho, de pregar o Evangelho, e ele pregava não para agradar homens, mas para agradar a Deus. A mensagem dele era pregada para agradar a Deus. Então, esse deve ser um modelo para nós que pregamos a palavra de Deus, até mesmo para o cristão, agradar a Deus. A nossa principal função não é agradar a família, não é agradar os outros, nem a nós mesmos, mas a nossa principal função é agradar a Deus, em primeiro lugar. Que prova, que testa, que examina, que esquadrinha o nosso coração, que sabe do nosso interior. Então, o nosso desejo deve ser aprovado por Deus e agradar a Deus. Paulo era aprovado de Deus para pregar o Evangelho do Senhor. Tem gente que já quer pregar de qualquer maneira, de qualquer jeito, só que precisa primeiro ser aprovado por Deus, aprovado pelo Senhor, crescer a graça e no conhecimento, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da palavra de Deus. Tem pessoas que se convertem um dia e já querem ser pregadores do outro. Não é assim que funciona. A palavra de Deus nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar, um tempo de colher o que se plantou. Então, o começo da conversão é um processo onde o obreiro vai ser aprovado por Deus. Se for neófito, Paulo vai dizer em Timóteo que o neófito é o novo na fé. Ele vai querer se obedecer e vai cair nos laços do diabo. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo foi aprovado de Deus. Todas as lutas e provas que ele passou foram para aprová-lo, para o chamado do Evangelho de Deus, para agradar a Deus e não a homens. Versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus diz que é testemunho. Essa é a forte, pastor. Amém. Quantos que usam de bajulações, de lisonjas, de elogios, palavras para agradar, para as pessoas, palavras de bajulação, fica bajulando. Quantos pregadores só bajulam o povo? Fica bajulando, promessas falsas, elogiando e bajulando, lisonjeando, e aí que o diabo está agindo, as pessoas não estão entendendo. Paulo já está dizendo isso aqui há 2000 anos atrás, já acontecia. De pessoas que entravam para a igreja, eram pregadores que bajulavam, que eram lisonjeiros. E também tem os outros que têm intuitos gananciosos, têm pretexto de avareza. As duas traduções aí, fica fácil de entender o que ele está falando, né? Pessoas que pregam a palavra, que fazem a obra por ganância. Então, vemos que Paulo está dizendo que ele não fazia por causa do dinheiro. Então, a maioria das pessoas hoje, nós observamos, acham que todo pastor ladrão, toda a igreja vai ganhar dinheiro, todo pregador só quer ganhar dinheiro, né? Por causa dos falsos profetas, dos botes. A maioria tem tomado, mas Deus é nossa testemunha, assim como foi testemunho de Paulo.
que nós pregamos o Evangelho para agradar a Deus, não aos homens, para agradar o Senhor nosso Deus. Então, nesta época, como também hoje, muitos pregam a palavra, entre aspas, né, porque não pregam, acham que estão pregando, porque citam versículos bíblicos, mas tudo em prol do dinheiro, tudo em prol da avareza dos seus corações, dos seus pretextos de avareza. Olha que interessante, porque como bem sabeis, versículo 5 de novo, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, um pretexto. O que é um pretexto? É um meio, é um método, é um modo, é um jeito, é usar uma pessoa. Por exemplo, eu vou usar uma pessoa como pretexto para mim ganhar dinheiro. Eu vou usar uma pessoa como pretexto, eu vou usar a igreja como pretexto só, para mim ganhar dinheiro. Deus, o nome de Deus, o nome da Bíblia, o ministério para mim ganhar dinheiro. Isso é um pretexto. Então, desde essa época já tinha, nós estamos observando aqui, Paulo vai repreender esse povo, lá no capítulo 6, eu acho que vai chegar a vez deles. Eles queriam ingressar no ministério por causa de dinheiro, de facilidade. E Deus não tem compromisso com esse tipo de ganância, esse sentimento. E muita gente hoje tem seguido esse caminho de Balaão, esse caminho a qual é o caminho do inimigo. Pedro vai dizer lá na epístola, na segunda Pedro, que nos últimos dias os homens vão apostatar da fé e vão fazer comércio da casa de Deus, da obra de Deus, com palavras que diz, por avareza. E Paulo vai dizer também em Timóteo, muitos cuidam que a piedade é fonte de lucro. Nós já lemos todos esses versículos aqui várias vezes, eu nem vou abrir para ler, mas em Timóteo, 1 Timóteo 6 vai falar sobre o dinheiro, os falsos profetas que estavam atrás do dinheiro. 2 Pedro, o próprio Jesus expulsou esse tipo de pessoas que usavam do tempo como um pretexto para ganhar dinheiro, para fazer um comércio como um pretexto. Então, se pretexto de avareza, a desculpa, né, podemos dizer assim, palavra mais simples, usar Deus como uma desculpa para me ganhar dinheiro. Então, é isso que fazem, que faziam e que estão fazendo e que irão fazer até a vinda de Jesus. Pois assim a palavra dele tem nos alertado. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Versículo 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ou seja, eles não buscavam a glória dos homens, nem de ninguém, mas eles buscavam a glória de Deus. Não queriam ser pesados, os apóstolos de Cristo. Meu Deus! Não queriam ser pesados da igreja. Então, o que eu acho interessante é que Paulo disse assim, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E se ele andou assim, por que nós vamos querer andar com ele? Se o jeito que ele andou aqui é o certo. Ele até poderia, se ele quisesse. Mas aí ele estaria não seguindo o exemplo de Cristo, mas o exemplo dele mesmo, de ter uma vida regalada. Então, muitos apóstolos, entre aspas, da nossa geração, têm uma vida que a melhor vida do que de político, de avião, de jato, de helicóptero, de carros importados, casas e tudo mais. Só que eu falo isso sem nenhum medo de errar. Eles não estão seguindo o exemplo nem de Paulo, nem dos apóstolos, nem de Jesus. Eles estão seguindo o exemplo deles mesmos ou de algum outro que veio antes deles, porque eles acharam certo e estão fazendo igual. Mas o exemplo bíblico eles não estão seguindo. Versículo de número 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Versículo 7 da outra tradução. Embora pudéssemos, como enviados de Deus, exigir de vós a nossa manutenção,
Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, as duas traduções aí têm o mesmo significado. Paulo está dizendo assim, numa linguagem clara, eu não vim até vocês para tirar de vocês, mas para dar a vocês. Eu não vim até vocês para tirar, mas para dar. Assim como uma ama que cria seus próprios filhos, que cuida deles. Então, eu vim até vocês para cuidar das suas almas, para velar, para orar, para pregar, para ensinar vocês a palavra de Deus, para dar a vocês o dom gratuito de Deus, o Espírito Santo, as palavras de vida eterna, os dons espirituais. Então, ele, como enviado de Deus, poderia até exigir a manutenção deles, mas ele preferiu não ser pesado e se tornar um exemplo. Amém. Porque já pensou se ele fosse pesado, pois ele tem que ir embora, minha. Aí o outro no lugar dele é querer ser pesado também. E assim ia se tornar um círculo onde, sem sombra de dúvida nenhuma, conhecendo a natureza humana, todos que fossem estar no ministério iam estar por causa do dinheiro. Porque eles vão ver Paulo rico, iam ver Pedro rico, iam ver Timóteo. Então, o desejo deles é, eu quero ser apóstolo, pregador também. Então, por isso eles se tornaram exemplos, para queimar essa ganância que está dentro do ser humano já. Essa ganância. Infelizmente hoje, já não seguiram mais o exemplo dele. Então, por isso que está do jeito que está hoje o meio evangélico. Versículo de número 8. Versículo de número 8. Diz assim: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos ereis muito queridos. Verso 8. Assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Então Paulo, além de não ser pesado à igreja, ele também se doou inteiramente pela igreja, se doou inteiramente pela obra de Deus. Não somente deu o Evangelho, mas deu a própria vida dele para Cristo. Ele vai dizer assim: já não sou eu que vivo mais, mas quem vive em mim é Cristo Jesus. Ou seja, quem vivia em Paulo, quem manifestava-se em Paulo era Cristo. Então, ele amava aquela igreja e ele deu a sua vida por aquela igreja. Como diz a Bíblia em João capítulo 10. O bom pastor dá a vida, não toma, mas dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o bom pastor. Então Paulo estava seguindo o exemplo do bom pastor. Ele estava dando a vida dele pela igreja, pela obra de Deus. Dando o tempo dele, o suor dele para pregar a Santa Escritura. Verso de número 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não viverdes à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Olha só, que versículos fortes. Aqui, ele está falando quanto a salário pastoral, está falando quanto o obreiro tem o apoio, o missionário. Mas aqui ele está falando, e Paulo está falando, que ele, ali em Tessalônica, ele não quis ser pesado àquela igreja. Talvez fosse uma igreja muito pobre, muito carente. Então, ele não se tornou pesado. Antes trabalhou de dia e de noite trabalhou pregando também. Ou vice-versa, trabalhou à noite, nós não sabemos. Talvez foi de dia ele pregava, à noite ele fazia teve, né? Não dá para saber como é que funcionava naquela época.
mas não interessa. O importante é que o centro desse texto está dizendo que a motivação de Paulo era pregar a palavra de Deus. E ele procurou dar um bom testemunho para aquela igreja. Se ele deu um bom testemunho para aquela igreja, ainda teve que se desviar, imagina se não tivesse dado, então. Com certeza, a situação seria ainda pior daquela igreja. Porque bem nos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, quem quer viver só na obra de Deus, tem que estar na direção de Deus, né, pastor? Amém. Amém. Isso pode acontecer, como aconteceu com Paulo. Mas mesmo assim vai chegar momentos, ou cidades, ou locais a qual o missionário vai, porque Paulo, quando poderia ser um missionário, passava em várias cidades, não era igual nós, né? Nós que estamos só em uma cidade, nós temos o dever de trabalhar e à noite fazer a obra de Deus. Mas como Paulo, mesmo se João Amparo, um dia em São Paulo pode faltar, então o missionário tem que estar preparado para trabalhar de dia e à noite pregar o Evangelho. Aí eu não quero ser missionário. Então, a pessoa realmente não ama as almas, não ama o seu Salvador. Pois Paulo fez tudo isso por amor a Cristo, Aleluia. por amor ao Salvador, por amor às almas também. Ele trabalhava de dia e pregava à noite. Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Paulo tinha uma profissão. A profissão dele, ele fazia teses. Então, não que seja uma regra, tem na Bíblia essa regra, mas é um conselho bom, para que todo aquele que vai ser, ou quer ser pregador, missionário, tenha uma profissão. Pintor, pedreiro, seja o que for. Porque lá no campo talvez pode precisar, né, pastor? Talvez, ainda mais hoje em dia. Então, esse é o exemplo de Paulo. Paulo não quis ser pesado à igreja. Ele quis trabalhar e à noite se dedicar à obra de Deus. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que creste. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que cresces. Então ele está dizendo para aquela igreja, vocês em Tessalônica e Deus são testemunhas de como a gente se portou aí na cidade de vocês, de uma maneira santa, justa e uma maneira piedosa, e de uma maneira piedosamente. Nós estivemos entre vocês como exemplos de cristãos. A gente acha que é à toa que a gente lê, e Paulo foi o único que teve essa coragem de dizer, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Pedro não teve essa coragem. Nós não achamos na Bíblia ele falando isso. João, o apóstolo João, o autor do Apocalipse, do Evangelho de João, da primeira, segunda e terceira carta, não falou isso. O autor de Hebreus, não sabemos quem escreveu isso, que é um debate, mas também não teve coragem de falar isso. Tiago também não teve coragem de falar isso. Judas também não teve coragem. Lucas também não teve coragem. Só Paulo me teve. Olha só que interessante. E não foi à toa. Lendo as palavras dele, lendo as cartas dele, nós vamos descobrindo. É igual o mineiro quando vai procurar ouro. Vai lendo as palavras dele, as cartas, vai garimpando. Nós vamos descobrindo o tamanho do caráter que tinha Paulo. Então esse é o modelo para nós seguirmos, para nós procurarmos seguir. Verso de número 11. Aleluia. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como a pais a seus filhos,
para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória. Verso 11 e 12. Vamos ver a outra tradução. E sabeis a ele de que maneira, como pais seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, ele fala para aquele povo: vocês sabem que como um pai ama seus filhos, assim era o amor dele pela igreja de Tessalônica, assim nós exortamos e consolamos e admoestamos vocês, para que vocês vivam de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Viver de um modo digno de Deus. Olha só o tamanho do desafio que era para a igreja de Tessalônica. Não era viver de modo digno de Paulo, de modo digno do homem, mas é de modo digno de Deus. De um modo honroso, de um modo piedoso, santo, de uma maneira justa, de uma vida diferente da dos outros. Uma vida, pois a Bíblia diz que Deus separou um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então esse é o povo de Deus, que tem uma vida diferente. Por quê? Porque Deus nos chamou para o seu reino e para a sua glória. Ele nos chamou. Versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, o qual também opera em vós, os que crestes. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo-vos recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crescem. Então, Paulo dava graças a Deus, agradecia a Deus pela igreja de Tessalônica, pois eles receberam a palavra não como de Paulo, mas como a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, porque tem muita gente hoje que já não recebe mais a palavra de Deus, não recebe mais. O coração é um solo infértil, é um solo duro, é um solo cheio de pedra, cheio de espinhos, e a semente não frutifica mais. Por quê? Porque não é receptivo, não tem receptividade, sensibilidade, amor, zelo para a palavra de Deus. Então pode ser Paulo pregando, para ele vai ser um homem falando, pode ser qualquer um pregando a Bíblia, a palavra de Deus, para ele vai ser um homem qualquer falando. Então, eles não, Paulo dava graças a Deus, porque quando ele pregou, eles não receberam como palavra de Paulo, mas sim como é, na verdade, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, as palavras de salvação. Versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e aos seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os órgãos, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Vamos ler outra tradução agora, verso de número 14 até o 18. Também assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus
e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, e a ponto de nos impedir de falar aos gentios para que eles sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, nós encontramos nessa palavra gloriosa que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que eles foram exemplo, que eles seguiram o exemplo e foram imitadores das igrejas da Judéia, assim como elas foram perseguidas, sofreram perseguição. Nós vemos até o próprio Paulo arrastava e invadia a casa dos crentes para persegui-los. Então, a igreja de Tessalônica também passou por essa adversidade, por esses obstáculos. Mas eles permaneceram fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer que esses que perseguem a igreja também são os mesmos que mataram o Senhor Jesus, são os mesmos que perseguiram a Jesus. Os fariseus, os judeus, esse mesmo grupo, não se contentou só em perseguir Jesus. Eles quiseram destruir o nome de Jesus da terra, acabar com o nome de Jesus da terra, varrer. Eles subornaram os guardas para dizer que quando o corpo de Jesus não estava lá mais, que tinha sido roubado pelos apóstolos. Então, de todo jeito eles queriam difamar. Até depois de morto eles queriam difamar a Cristo. Mas ele não está morto, ele está vivo. Então, eles sempre tentaram, mas nunca conseguiram, né? Aleluia. O próprio líder deles, Gamaliel, disse: vocês parem de perseguir esse povo, porque se essa obra é de Deus, não pode parar. Vocês não vão conseguir parar. Agora, se não for, ela vai acabar sozinha, não precisa fazer nada. Com o tempo ela irá se acabar. Mas se ela for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. E não conseguiram acabar com a obra de Deus. Perseguiram e não agradam a Deus. Eles são muito, e são os mais religiosos, percebeu isso? Esses que perseguiram Jesus e os apóstolos eram os mais religiosos da época. E perseguiram, por quê? Porque a religião deles era de aparência, era de falsidade, era de mentira. Mas o Salvador pregava a verdadeira religião. Religião significa religar. Quem é religioso com Deus é Jesus, não é o homem. Então, maravilhoso é isso, irmãos. Os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. Eles são adversários de todos os homens. Por que são? Porque eles impedem a pregação da palavra de Deus. Então eles se tornam adversários de toda a humanidade. Por quê? Porque através da pregação que vem a salvação. A continuação lá. A ponto de nos impedir de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. Então o que leva a salvação é o Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Mas eles queriam impedir Paulo de pregar a palavra de Deus, de os gentios de ouvir, a fim de que eles fossem salvos. E aqui está dizendo também que o pecado tem uma medida lá, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. Tem uma medida. Sodoma e Gomorra, a medida subiu e o juízo veio. Então, cada cidade, cada pessoa tem uma medida, irmãos. E nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque quando a medida dos pecados de uma cidade, ou de uma nação, ou de uma pessoa chega até os céus, aí o juízo vem. Aconteceu isso com vários homens, já aconteceu isso no dilúvio, e vai acontecer novamente. Imagina o Apocalipse quando a medida estiver cheia e for derramado tudo de uma vez só, como uma grande cachoeira. Então, grande vai ser a destruição na face da terra. A ponto de nos impedir de falar aos gentios para que esses sejam salvos.
a vida e enchendo sempre a medida dos seus pecados. Meu Deus, Ainda, porém, meu sobreveio Deus. contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, estamos, por pouco tempo, por breve tempo, impedidos de estar entre vocês. Não, porém, no coração, como tanto mais inteiro diligenciamos, com o grande desejo de ver-vos pessoalmente. Então, Paulo queria ir vê-los novamente pela fazer o seu retorno à cidade para ver aqueles crentes de Tessalônica. Mas ele tentou uma, tentou duas, mas Satanás barrou ele no caminho, não deixou ele ir. Quer dizer, Deus não deixou ele ir, porque se Deus quisesse, nem o diabo impedia. Então, Deus não deixou. Então, nós temos que ter a certeza que a nossa vida está nas mãos de Deus. Se Satanás nos barrar, é porque ele permitiu, assim como permitiu com Jó também. Porque se nós somos cristãos, até para nos barrar, o diabo precisa dar autorização de Deus para barrar o nosso caminho. Ou para fazer qualquer outra coisa. Pois a Bíblia está dizendo que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar, não pode possuir, não pode fazer nada. Porque nós estamos sendo guardados por Deus e pelo Espírito de Deus. Então Paulo tentou, mas foi impedido. Versículo 19 e 20. Para nós encerrarmos este capítulo, diz assim: Aleluia. porque qual é a nossa esperança, ou gozo ou coroa? De glória. Porventura não a sois vós também, diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Olha que versículos lindos. 19 e 20 da outra tradução. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, na vinda de Jesus haverá as coroas de glória, haverá os galardões que serão dados no tribunal de Cristo. E ali, as coroas serão dadas aos pregadores, aos cristãos, aos missionários. E Paulo está dizendo: vocês, a igreja de Tessalônica, é a minha coroa de glória, é a minha alegria, meu gozo, ao apresentar vocês diante de Jesus na salvação. Então, é isso que Paulo está dizendo. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, a recompensa de Paulo, a alegria de Paulo era essa, de ver aquela igreja salva e participando da vinda de Jesus, estando ali na salvação eterna com a glória de Deus. Amém? Vamos se colocar em pé para ter mais uma oração nesta noite, já encerrado, pois vamos fazer um período de oração aqui hoje, pastor, vai dar para o monte, a gente ora um pouco aqui. Pode ser? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus, por este culto.